Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica instituiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu a seu quarto e deitou-se. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa manhã. O Senhor, meu Pai, já nos visitou de tantas formas nessa manhã, através dos hinos entoados, através da ministração da palavra de oferta. E Deus, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. E para tanto, Deus, não poderíamos fazer de nós mesmos, porque nós nada teríamos a dizer se não fosse o Teu Espírito Santo direcionando. Então, Senhor, que esse mesmo Espírito que operou até agora continue falando mais alto em cada coração, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, tendo uma real noção de qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós pedimos e desde já nos agradecemos. Você vai se assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Já vamos cantar. Quero continuar nesse espírito grandioso que está aqui. E como eu disse, essa mulher, ela reconhece em Eliseu um homem de Deus. E todo homem de Deus que se preze e que tem a real noção desta palavra, ele precisa desses 4 itens que ela colocou aqui. Olha como a Bíblia destaca. Ela resolveu construir um quarto para o servo de Deus, o homem de Deus, e ela coloca itens cruciais da vida deste homem. Ela coloca no quarto uma mesa, ou melhor, primeiro uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Aí você pensa, a mulher era rica, por que tão poucos itens dentro daquele quarto? Ela poderia ter colocado lá, quem sabe, o frigobar. Ela era um homem de Deus. Pensou aquelas caminhadas no deserto lá, colocaram algo, né? Uma mesa de frutas, quem sabe, para recepcionar o nome de Deus. Ela colocou não, algo simples: uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Vamos ver isso pelo lado espiritual. O que quer dizer isso na vida de um homem que trabalha para Deus? E quando eu falo trabalhar para Deus, não é o serviço que você faz aqui na casa do Senhor, é o serviço que você faz com o teu patrão, que você faz frente à tua família, frente aos teus vizinhos, todos aqueles que têm uma atividade. Todos nós, e não tem como escapar disso, todos nós viemos a esta terra com uma missão. Não sei qual é a tua. Eu tenho buscado lutar pela minha todos os dias, porque o Senhor vai pedir conta de cada um de nós. Muitas vezes nós estamos preocupados com a missão do outro, mas o outro não está cumprindo bem a missão dele. A missão é dele. Quem vai cobrar é o Senhor da obra, é o Senhor da vinha. Não é assim que a Bíblia nos ensina? E às vezes nós perdemos tanto tempo preocupado com a missão do outro. Porque não está desenvolvendo bem. O Senhor da obra está vendo, e a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. O fogo ele vem para purificar, o fogo ele vem para transformar e pesar toda a obra, seja ela, a Bíblia Deus delibera, seja ela de palha, de feno, né, de ouro ou de prata, ele vai vir para purificar. Então não somos nós que vamos se impor à obra de alguém. Mas está fazendo mal, será? Quem é o dono da vinha? Neste caso aqui, o Senhor dá ferramentas espirituais para essas pessoas que têm uma
missão na terra. Ele não deixa nenhum de nós aquém dos cuidados dele. Então vamos ver, esta cama, que é o primeiro item que a mulher coloca naquele quarto, é um item crucial para cada um de nós como servos de Deus, como trabalhadores de Deus. Todo aquele que se fadiga, todo aquele que se fadiga pelo trabalho, ele precisa primeiramente descansar. Então a mulher coloca uma cama, e você vai ver mais para frente que Eliseu, a primeira coisa que ele fez foi deitar nessa cama. Realmente ele andava longas caminhadas para atender o chamado do Senhor na vida dele como profeta. Eu não sei qual o chamado que você tem na sua vida. Talvez não seja para pastorear, talvez não seja para ser obreiro, mas talvez seja para ser um líder de família na tua casa, talvez seja para ser um funcionário abençoado na empresa no qual você trabalha. Eu não sei qual é a sua missão nessa terra. Eu sei que o Senhor, Ele vai prover descanso para mim e para a sua vida. Talvez você volte para casa e olha, eu estou sem força. Às vezes o motivo de descanso, ou seja, o seu porto seguro, que teria que ser a sua casa, tem sido motivo de pesar. A pessoa ela trabalha o dia todo, ela tem um dia fatigante, quando ela pensa em voltar para casa, ela fica: pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando lá, é um inferno na minha casa. Ei, será que é porque você não está repousando no Senhor? O Senhor tem repouso para mim e para você. A primeira provisão dele na minha e na sua vida é uma cama. Você vai descansar em paz. Pastor, eu não tenho dormido. A primeira coisa que nós temos no Senhor é repouso nele. Não adianta buscar no dinheiro, não adianta buscar nos entorpecentes, não adianta buscar na opinião do outro. Porque, como eu disse, aquilo, a pessoa quando vem cuidar do seu serviço é porque ela não está fazendo dela, então não dê ouvido. Fica preocupado e não descansa, fica com a cabeça dia e noite pensando naquilo. Porque fulano está falando. Ei, o dono da obra, quem está fiscalizando, ele está dizendo para você: descansa em mim. O segundo lugar que essa mulher, o segundo item que ela coloca naquele quarto é uma mesa. Quem tem descanso e quem está trabalhando nessa vida árdua de trabalho, que não é fácil você liderar uma família, não é fácil você liderar um trabalho, não é fácil você estar trabalhando, não é fácil você suportar a opinião do outro. Quem descansa no Senhor, ele também precisa de uma mesa. O que é uma mesa na vida de um homem? Lugar de planejamento, lugar de relacionamento. É na mesa que eu vou deliberar, que eu vou planejar o meu futuro, a minha caminhada. Então eu preciso sim de uma mesa. O problema é quem eu estou trazendo para esta mesa para se relacionar comigo. Quem será que nós estamos trazendo para a mesa? O vizinho da esquerda? O Facebook? Talvez o Instagram? Eu conto tudo lá, menos para o Senhor. Deus está buscando relacionamento comigo e com você. Então, olha, meu querido, eu vou dar descanso para você, mas venha para a mesa, me coloque nos seus planos, se relacione comigo. E relacionamento, ele está falando de conversa de noite. O que ele fala sobre oração? Orai sem cessar. Converse comigo todos os dias. A gente conversa com todo mundo, mas com Deus parece que fica em segundo plano, né? Antes de sentar na mesa com Deus e saber os planos que Ele tem para mim, antes de observar essa palavra, eu vou consultar as redes sociais, eu vou consultar os meus familiares, eu vou consultar o vizinho da direita, da esquerda, menos Deus. Aí quando eu estou no fundo do poço, pastor, ora por mim. Eu não quero nem orar, olha que crente sem vergonha que eu sou. Pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso. Não. Quem está furioso contigo é o próprio Deus, porque você não colocou Ele no seu relacionamento. Você não trouxe Ele para a terceiro item que ela coloca no quarto para o profeta: uma cadeira. Esse item é crucial para mim e para você.
principalmente para nós, homens. Tem homens aí? Sabe, o chefão de casa. Eu não ouço nada de ninguém. Ei, eu sou cabeça de padre muitas vezes. Porque a cadeira é necessária na vida de um homem de Deus. Sabe o que quer dizer a cadeira? Por vezes eu e você temos que sentar e ouvir. Por vezes eu e você, não é porque eu sou pastor que estou aqui, sou dono da verdade, não. Por vezes eu e você temos que sentar e ser ministrados. Ah não, eu sou dono da razão, eu não quero ouvir a minha esposa, estou um pouco com meu filho. Agora que sei o que eu vou fazer, e se torna um turrão insuportável dentro de casa. Aí a mulher é obrigada, né? Está pisando em ovos porque fulano da igreja. Deus colocou uma cadeira na minha, na sua vida, então você tem que ser ministrado. Eu também tenho que ser ministrado. Eu me recordo, eu tinha um bonzinho velho que ele quebrava toda hora. Eu ficava muito bravo com aquele carro. Certa feita, eu fui convidado para ministrar numa igreja, e a caminho da igreja, o carro pifou. E eu lembro do meu filho João, ele tinha uns 4 anos de idade, ele sentado no banco de trás, e eu muito bravo com o carro. Eu falei, sabe esse carro, só sabe que eu vou tocar fogo nele. E de repente eu entro para dentro do carro e eu fico batendo no volante. E ele olhou para mim, pai, eu falei, tomara que Deus me dê um carro novo. Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra e eu tenho que andar nessa porcaria. Por que o Senhor me dá um carro novo de uma vez? E meu filho vindo atrás, daqui a pouco ele falou, pai, eu não entendo você. Eu falei, por quê? Porque o carro novo ele vai levar do mesmo jeito que esse carro velho está levando a gente. Por que você está reclamando? A gente tem que sentar e ser ministrado muitas vezes. Eu comecei a agradecer o Senhor quando eu bati na chave do carro pegou. Então, homens, o terceiro item que nós precisamos, além da cama, que é o descanso, além da mesa, que é o planejamento, nós precisamos da cadeira. Você tem que ser ministrado. Você tem que ser direcionado. Você não é dono da razão, não é dono da verdade. Isso eu estou falando para líderes, eu estou falando para pastores, eu estou falando para você, chefe de família, eu estou falando para você, mulher responsável pela sua casa, porque é você quem edifica o seu lar. Por vezes você tem que sentar e ser ministrado. Quando alguém chegar para você e falar, você está insuportável, comece a se autoanalisar, porque talvez você esteja mesmo. Não? Eu não vi as feministas, então uma mulher puxa as costas. Glória a Deus. Mas vamos falar do quarto item. Este é o mais importante da vida de um homem e de uma mulher que serve a Deus. A mulher colocou uma lamparina. O que adiantaria eu ter o descanso no Senhor? Ter o planejamento dele, relacionamento direto com ele, que nós temos essa oportunidade. O véu foi rasgado, foi colocado diante de nós, falar com Deus face a face. Olha que privilégio. O que adianta tudo isso? Ter descanso, ter relacionamento com Deus, ter a parte do qual eu sou ministrado, sentado em uma cadeira, se eu não tiver uma lamparina. Para que serve uma lamparina, pastor? Primeiro, para atrair pessoas. Onde há luz, há pessoas em volta. A luz, ela traz relacionamento com o outro. A luz da lamparina, ela nos mostra o caminho, ela nos faz seguir adiante. E por isso eu digo, é o mais importante desses 4 itens na vida do homem. Abra sua Bíblia comigo então em Lucas, capítulo 12. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Jesus está falando com a multidão e também os discípulos. E vocês bem conhecem o discurso dele, quando ele está falando que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele está falando de um desapego terreno. Ou seja, nós temos que depender dele. E nesta caminhada com Deus,
percebam que todos esses 4 itens que eu falei vêm de Deus para nós. Nós temos que viver na dependência dele. Parece pouco uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Não, é o suficiente para um dia nós nos encontrarmos com ele nas nuvens. Olha só, capítulo 12, versículo 35, diz assim: estejam prontos para servir e conservem as suas candeias ou as suas lamparinas acesas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo o Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Olha só que maravilha esse texto. Ele diz que nós devemos estar sempre prontos para servir. Em outras traduções vai dizer que nós temos que ter os nossos lombos tingidos para poder servir. Sabe o que é isso? No Oriente Médio você bem conhece as vestimentas deles. Eles costumam vestir uma vestimenta longa, um vestido longo, e por cima uma capa chamada de túnica para servir. Imagina a dificuldade com aqueles vestidos longos. As mulheres, né, que usam aí, devem saber como é que é a dificuldade para você, por exemplo, correr, fazer algo, algum serviço de casa com um vestido longo. Em algum momento ela vai se pegar em algum móvel, né, talvez até cair. Então, ele era costume da época, quando alguém fosse fazer qualquer tipo de serviço, servir a mesa, fazer qualquer tipo de trabalho, tirar a túnica, dobrar e amarrar na cintura, levantar o vestido até a altura do joelho e amarrar com a túnica. Isso chamava-se de cingir os lombos. Ou seja, quando a pessoa fazia isso, ela dizia: estou pronto para o serviço. Então Jesus estava dizendo aqui: estejam prontos, cingir os vossos lombos para servir e com as suas candeias acesas. O que é isso? Haviam festas na época de Jesus, e Jesus pegou logo a mais longa delas. Um casamento chegava a durar 1 semana, 2 até. E o que acontecia neste período? O senhor da casa, ele tinha que sair, né, e viajar alguns dias, muitas delas eram em outras cidades. Ele tinha que sair, então ele passava esse tempo fora de casa. E os servos que em casa ficavam, eles tinham que estar sempre prontos para aguardando esse Senhor voltar. Desta forma, com os lombos cingidos, com as lamparinas acesas. Porque a caminhada de volta, por ser longa, o Senhor costumava chegar tarde da noite, às vezes de madrugada. E o que acontecia? O servo tinha que estar com a lamparina pronta para iluminar o caminho até que o Senhor adentrasse a casa. Agora imagina, eles não sabiam o exato momento em que o Senhor voltaria da festa. Porque por vezes o Senhor saía com o propósito de ir até a festa, mas às vezes um problema na caravana, quebrou algum carro, eles eram obrigados a voltar antes da hora, eles tão pouco iam na festa, e o servo tinha que estar pronto. E se de repente o Senhor foi até a festa e ele gostou, eles tendiam até 2 semanas, 1 mês, vão ficar por aqui, vão fazer algumas compras, mas o servo está lá esperando. Passasse o tempo que passasse, ele estava lá, lombo cingido, a candeia acesa. Por que isso? Por causa justamente do que nós lemos em seguida. O primeiro servo que abria a porta para o Senhor era recompensado dessa forma. Ele sentava à mesa, o Senhor dividia então uma ceia com ele, sendo o Senhor mesmo será servido. Aleluia. Servo, senta aí que agora eu vou servir você. Você deliberou sobre a minha vida, ficar aqui me esperando com a lâmpada acesa, então agora eu vou te servir, e não importa a hora da noite, eu vou te servir. Para mim e para você fica a mensagem: se o Senhor nos achar servindo assim, vai ser o momento em que Ele vai raiar das nuvens, Ele vai falar: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado para vocês, servos bons e fiéis. Aleluia.
Estejam no alto dos vossos vestidos e acendam as vossas lamparinas. Essa chama do Espírito Santo é que nos conduz a estar firmes para atender os propósitos de Deus. Esta
perdoar alguém, você bem conhece, eu não quero ser aqui repetitivo, né? Falar dos frutos do Espírito, longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio. Essa chama que Jesus acendeu em nós, Ele veio para acender essa chama em nós. E o que acontece? Muitas vezes a nossa religiosidade, o nosso julgamento falho tem apagado essa chama. E o que acontece, pastor, com esses que a chama se apagou? O que acontece com esses que não conseguem amar mais o próximo como a si mesmo? Está como um pavio que fumega, enquanto a chama atrai, como eu disse, acende uma fogueira para ver se várias pessoas não vão se aproximar dela, porque este calor, esse amor revelado do fogo, ele une as pessoas, ele transmite paz e benignidade sobre as pessoas. A chama, esse amor que o fogo produz, a fumaça de um pavio, ela faz o contrário. O pavio que se apagou, a fumaça faz ela incomodar. Sabe aquela pessoa insuportável, como eu falei? Está na hora de começar a dar ouvido para elas. Porque talvez eu e você esteja só fumegando, já está incomodando, não suporta estar perto dessa pessoa. É como não houvesse mais fogo, só fumaça. E pense, ainda há esperança para essa pessoa. Vamos ver, abre agora Isaías. Isaías, capítulo 42. Eu quero ler de versículos 1 a 3. Isaías, o profeta messiânico, o que falou da missão de Jesus aqui na terra. Olha o que Jesus veio fazer, porque Jesus já sabia que naquele tempo as pessoas já estavam com este fogo do Espírito apagado. O amor de muitos já tinha se esfriado naquela época. E olha só o que Isaías, por revelação do Espírito Santo, está dizendo. Capítulo 42, de 1 a 3. Eis o meu servo a quem sustento. Está falando de Jesus. O meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade ele fará justiça. Jesus não veio aqui para nos lançar fora, porque o nosso amor se esfriou. Ele veio aqui para reacender a chama. E quando para alguns você não presta porque a chama se apagou, Jesus está falando: ei, eu não vou me desfazer de você, eu vou de novo acender essa chama. Pastor, o negócio está insuportável em casa, o amor já passou longe, não tem mais nem diálogo. Jesus está falando: eu vim para reacender a chama. Aleluia. Lucas capítulo 12. Vamos conferir se Jesus realmente veio para acender essa chama. Olha só, Lucas capítulo 12. Eu quero ler agora do 49 ao 53. Olha só o que a Bíblia fala. Vamos ver se Jesus cumpriu essa missão que Isaías fala, de não se desfazer do pavio que fumega. Olha só: vim trazer fogo à terra. Quem está falando isso? O próprio Jesus. Eu vim trazer fogo à terra. E como gostaria que estivesse aceso. Mas na verdade o amor tem se esfriado. Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Ah, pastor, porque
porque eu recebi o Espírito Santo, porque eu recebi essa chama do amor de Deus, tudo vai ser bênção na minha vida. Não. Talvez alguns te reprimam, talvez alguns te tornem indesejável por perto, mas Ele está dizendo: eu vim para reacender a chama, e se for necessário que você passe por isso, para que seja acesa, porque Ele está falando: eu passei por um batismo. Ele tinha necessidade de vir morrer na cruz por mim e por você? Não, Ele fez isso por amar a mim e a você. Então, se você passar de provas por agora e adiante, é porque Ele te ama e Ele quer que você ame aos outros também com Ele e amor. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, eu já entendi. Eu entendi que talvez a minha chama tinha se apagado. Por isso eu me torci essa persona não grata, de estar perto de pessoas e às vezes as pessoas se afastarem. Sabe, os meus entes queridos, se eu estou na sala, eles vão para a cozinha, ou tão pouco falam comigo, eu falo bom dia, eles nem respondem. Eu entendo que talvez eu esteja como esse pavio fumegante, eu me tornei uma pessoa insuportável, mas como é que eu faço para reacender de novo? Como é que eu faço para ter esse fogo de novo? Está difícil viver fora da tua presença. O inimigo tem falado mais alto dentro do meu lar, dentro da minha família, do meu trabalho, da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, porque talvez, Senhor, eu deixei a chama apagar por descuido meu. Como é que eu acendo de novo, pastor Flávio? Eu não quero falar de mim, eu quero mostrar para você na palavra. Abra comigo agora, aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo está falando da igreja de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade portuária do povoado romano, uma cidade muito próspera, e por ela ser uma cidade portuária, ela recebia diversas pessoas de todas as nações. E Paulo chegou nessa cidade com o intuito de firmar ali uma igreja, pregando o Evangelho de Cristo. E ele consegue firmar uma igreja ali. Só que o maior levante que Paulo enfrentou foi dos próprios judeus ortodoxos. Ou seja, aqueles que vocês bem conhecem, aqueles que defendem o Alcorão, aqueles que defendem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles observam e você vê que eles cobravam as pessoas por isso, por não cumprir. Ou seja, o negócio deles era com Bíblia. Então eles eram totalmente averso ao Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo chega na cidade pregando, ele consegue firmar uma igreja. Os judeus se levantaram ferrenhamente contra isso, tentando desanimar Paulo, dizendo: Paulo, você que perseguia, e falaram uma série de coisas dele. Levantaram falando do passado de Paulo, bem distante, porque Deus já tinha transformado ele, Deus já tinha feito dele um pescador de homens, como ele disse que ia fazer com os outros discípulos. E Paulo, com tamanha eloquência, ele consegue uma grande gama de gentios. Isso suscita o ciúme nos judeus, ao ponto de dizer que ele não era digno de pregar por conta do passado dele. Pense aí, pensou alguém chegar aqui e falar: desce todo mundo porque vocês não são dignos de estar aí. Foi bem o que aconteceu com Paulo. Paulo se viu forçado em abandonar a cidade. Ele se retira para as províncias da Macedônia para poder firmar uma outra igreja. Então a obra, ou seja, o ministério de Paulo em Tessalônica foi um ministério breve, por causa da oposição dos próprios judeus. Ou seja, aqueles que deveriam apoiar o ministério de Paulo eram os que estavam contra. Então Paulo se viu forçado a sair de Tessalônica. Ele está agora na Macedônia e ele resolve escrever essa carta para o pessoal de Tessalonicenses. Porque uma vez que Paulo não está mais na liderança, eles começam a se levantar e convencer alguns no meio cristão. Então Paulo resolve escrever
novamente uma carta para eles, para reafirmar a fé. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos e confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Naquela época, por conta da oposição dos judeus, já tinha pessoa que já tinha parado de fazer a obra. Tinha pessoas que estavam desanimadas com a obra. E tinha pessoas que estavam fracas. Ou seja, quando ele fala aqui, advirtam os ociosos. O que é uma pessoa ociosa? É aquela que não gosta de trabalhar. É aquela que não, ou que faz de qualquer jeito, sem dar, sabe, a devida excelência. As coisas de Deus não é feitas assim. A Bíblia mesmo nos adverte que as coisas de Deus é com ordem e decência. Não cabe vir aqui fazer de qualquer jeito. Então ele está dizendo, advirta esse tipo de pessoa. É papel da igreja. Aí ele diz, confortem os desanimados, porque tem pessoas que estão fazendo já quase parando. Pastor, está difícil, a gente já fez de tudo aqui. Não é melhor parar, não é melhor mudar. Ele está falando, não. Conforte, ou seja, anima. Acende a chama aí. Mas tem também aquela pessoa que é fraca. Aquela pessoa que tem a vontade de fazer, mas as possibilidades dela. Ele está dizendo, auxilie, fortaleça os fracos. Mas tem gente que hoje, com um pavio fumegando, sabe, aquele que veio só para dar trabalho, né? Conforme o pastor Arnaldo falou lá, é crente mal batizado, tem que batizar de novo. Ao invés de ele esforçar, ao invés de ele animar, ao invés de ele exortar, ele faz ele passar a falar mal. É por isso que ele não anda. Se não está andando, é porque talvez eu e você não estamos fazendo nada. Ele continua dizendo aqui: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Não é só os que estão aqui dentro, é os que estão lá fora, os que estão na tua casa. Pastor, mas ele está pisando no meu carro, ele está falando que ele não sabe. Seja bondoso para com ele também, não pague o mal com o mal. Tudo isso aqui que eu estou falando é para você manter a chama acesa. Olha só o que ele vai falar aqui no versículo 16: alegrem-se sempre, ponto. Alegre-se sempre. É motivo de alegria você estar aqui nessa manhã. Você veio aqui nessa manhã para se alegrar na presença dele. Pastor, eu não tenho motivo para estar alegre. Você não sabe como é que está a minha vida. Eu realmente não sei. Não sei do que a palavra está falando a mim e a você. Para eu manter a chama acesa, para eu ouvir os passos dele, para eu aprender a bater, eu preciso me alegrar sempre. Não tem negociação com isso aqui. Ah, mas sim, não, eu preciso me alegrar. Então, pastor, como é que eu faço isso? Se é para me alegrar, como é que eu faço isso? Olha o versículo 17: orem continuamente, ponto. Ele está falando de relacionamento. É possível viver essa alegria se eu estiver levando o Senhor para a minha mesa todos os dias. Não é negociável isso. E como é que tem que ser a oração, pastor? Então eu vou ter que sentar com Deus e fazer talvez, né,
como os meus credores, eu vou pegar todas as minhas faturas de cartão, vou jogar na cara dele aqui, ó, eu não tenho condições de vida. Ele está falando aqui no versículo 18, a minha oração tem que ser dessa forma: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tudo que você passa nessa vida, dê graça, porque Ele colocando lenha na fogueira, vai acender, vai acender, vai acender, o amor vai voltar, o relacionamento vai voltar, a conversa vai voltar. Jesus. Aleluia. O fato é que por vezes nós nos tornamos tão donos da verdade. Aleluia. Sabe, tão céticos das coisas que a gente passa a não acreditar em ninguém. Se fulano se aproximar de mim, já está querendo se aproximar, já está com segundas intenções. Levantou para falar com qualquer coisa comigo, porque sabe da minha vida também. Agora quer falar o que comigo, Santão? Queridos, houve um esfriamento muito grande da década de 90 para cá. E todos sabem porque a operação do Espírito Santo começou a ser confundida com alguns ritos que a igreja neopentecostal colocou. Eu não estou aqui falando mal delas. Eu estou falando que a atitude dessas igrejas nos tornou céticos, ou nos afastou ao ponto do qual a gente não crê mais em profecias, a gente não crê mais no agir do Espírito Santo de Deus, que Deus realmente fale e Ele haja na vida de alguém, ao ponto de transformá-la. Nós nos tornamos extremistas. O problema de ser extremista é que para todo extremo há um abismo. Você andar no extremo, se continuar andando aqui por uma longa distância, vai chegar uma hora que eu vou me desequilibrar, eu vou cair. Queridos, tem que se ter um equilíbrio. E olha aqui que Paulo está falando aqui no versículo 19: não apaguem ou não extinguam o Espírito. Ou seja, não seja cético. Aquelas igrejas que não concordavam com os famosos retetés, né? Culto de revelação, porque sim, houve muita bagunça nesse meio, muito disse-me-disse, muita meninice, né? Pouca palavra, muito fogo na visão deles. Sim, muita meninice teve. Então as igrejas que gostam de palavra, como eram esses judeus ortodoxos, o que aconteceu? Viraram extremistas, elas se afastaram. A igreja do reteté cada vez mais para lá, e a igreja ortodoxa, gosta de palavra, gosta da visão espiritual para mim, é a Bíblia, se afastaram. Houve um extremo, só que Deus e Paulo está dizendo aqui que tem que haver um equilíbrio entre palavra e Espírito, para que nós andemos no centro da vontade dele e não sejamos extremistas. E Paulo está dizendo: não apaguem o Espírito. Ponto. Não tem argumentação para isso. Não extinguam o Espírito. Pastor, então como fazer então? Se há muita meninice nesse meio, como então que eu vou agir? Olha como Paulo vai instruir aqui no versículo 20: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aleluia. Tem pessoas que não vêm mais negar porque fulano falou e não aconteceu. Começa a colocar na prova: se fulano falou e não aconteceu, não foi de Deus. Venha na igreja pelo propósito de encontrá-lo, porque ele está à porta. Eu já coloquei as minhas vestes, não importa, estou só te esperando. Então vem, Senhor.
É possível que você fale isso no seu coração. É possível que você fale isso com a tua alma para Ele agora. Não importa o que você pensou. Ai, pastor, mas eu não sou digno porque eu pensei mal do meu irmão, porque eu pensei, porque eu falei, porque eu liberei falar, porque isso, por aquilo. Porque, olha, eu acabei sendo fraco, eu caí. Ele está dizendo que não, eu vou reacender essa chama. Mas é necessário que você reconheça dentro de você que é possível essa chama ser acesa. Ei, mas é necessário uma coisa. No versículo 22 ele vai dizer: afastem-se de toda forma de mal. Você veio aqui essa manhã, não tenho dúvida que ele vai acender uma chama no teu coração. A Bíblia diz que ele tem fogo nos olhos. A mesma chama que quando olhou para Pedro, quando ele o nega 3 vezes, trouxe um arrependimento profundo. A mesma chama que quando 2 discípulos estavam desistindo da caminhada com ele, estavam voltando para Emaús, não há mais esperança. Jesus encontra com eles no caminho, ele senta na mesa com eles, e ele começa a falar, quando ele levanta a mão e agradece, os homens dizem, por acaso não queimava quando ele fala. Eu não tenho dúvida que essa chama vai ser acesa hoje na tua vida, se é que já não está. Esse fogo queimando que talvez te acuse de alguns pecados, sim, ele vem para purificar, ele vem para tornar alvo as suas vestes. Talvez não esteja sendo fácil esse momento, mas é possível diante dele, porque o propósito da vida dele neste lugar foi reacender a chama. Só que é necessário, quando você sair daqui, se afastar de toda forma de mal, porque com Deus não se brinca. Não adianta eu estar na casa do Senhor de manhã e à noite estar no bar. Não adianta eu estar na casa do Senhor e nos outros dias está, sabe-se lá onde Deus. É necessário se afastar de toda forma de mal. Como é que eu faço isso, pastor? Se aproximando dele. Levando ele para a minha cama, deitando com ele, descansando nele. Levando ele para a minha mesa, não está fácil, as provisões são muito poucas. Mas se o Senhor estiver planejando comigo, tenha em mente uma coisa: para onde Deus aponta, ele paga a conta. Ele faz na tua vida sobrenatural. Leve ele para os seus projetos. No versículo 23 ele vai dizer, para finalizar, que o próprio Deus de paz o santifica inteiramente, que o todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que o chama é fiel para isso. Se você veio aqui nessa manhã com o intuito de mudar, com o intuito de levar essa chama para casa, ele está dizendo: eu sou fiel para fazer isso na tua vida. Sabe por quê? Tem fogo no céu. Se eu tiver, eu não imaginava que era lindo assim. Meu corpo
precisa dessa chama acesa de Deus. Pastor, o meu mês, a minha semana não foi tanto quanto fácil. Eu tive que lidar com os reversos da vida. Muitas pessoas me apontando, porque talvez agora, ouvindo essa palavra, eu mesmo reconheço. Eu estou como um pavio fumegante. Eu estou incomodando. Eu não consigo me aproximar de ninguém porque eu estou incomodando. Eu preciso de uma chama na minha vida. Ei, é necessário você se relacionar novamente com Ele. É necessário você se sentar na mesa dele novamente. Olha só que oportunidade nós temos nesta manhã. Estamos diante da mesa do Senhor. É um culto de Santa Ceia. Olha só que tempo oportuno nós temos de se relacionar com Ele. Se você quer essa chama de fogo acesa em você, se você tem a real noção de que Ele está fora, se através desta palavra você já consegue ouvir os passos dele, e entende que Ele está prestes a bater a porta, você tem que ser o primeiro a abrir. Eu quero te convidar a vir aqui na frente esta manhã para se reconciliar com Ele. Eu não sei em que âmbito você precisa de perdão. Eu não sei em que âmbito você precisa de perdão, mas essa é a oportunidade talvez única da minha e da sua vida de se reconciliar com Ele. Estamos na mesa dele, é um momento de fala cara a cara e é pessoal. É eu e Ele. Não adianta eu chegar naquele grande dia, Senhor, mas fizeram isso comigo, mas fizeram aquilo comigo. Ah, o pastor falou isso, o fulano falou aquilo. Não, é eu e Ele. Ele vai bater na porta, Ele vai falar comigo, Ele não vai falar com o meu pastor. Quem quer vir aqui para se reconciliar com o Senhor Jesus? Olha a oportunidade que você tem de pedir perdão. Alguém no nosso meio que precisa de perdão? Alguém nesse meio que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar de novo, se colocar na mesa com Ele? Senhor, eu posso não aguento mais essa situação dentro da minha casa. Este é o momento oportuno de se reconciliar com Ele. Você acabou de ouvir nesta palavra que Ele é fiel para fazer isso. Só que não basta a fidelidade dele, é preciso que eu tome uma posição diante dele. Cadê os valentes? Aqueles que não se colocaram na brecha agora para estar vivendo esta palavra, esperando ele com as vestes. Se coloque aqui à frente. Seja corajoso, seja corajoso, se coloque aqui à frente do Senhor.